Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 326. O tema do capítulo é o sábado. Nós lemos assim: Outro sábado, ao entrar Jesus na sinagoga, viu aí um homem cuja mão era mirrada. Os fariseus o observavam, ansiosos de ver o que faria. Bem sabia o Salvador que, curando no sábado, seria considerado transgressor. Mas não hesitou em derribar o muro das exigências tradicionais que atravancavam o sábado. Jesus pediu ao enfermo que se adiantasse, perguntando então: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Era uma máxima entre os judeus que deixar de fazer o bem, havendo oportunidade para isto, era fazer o mal. Negligenciar salvar a vida era matar. Assim Jesus os atacou com as suas próprias armas. E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Quando interrogado, é lícito curar no sábado? Jesus respondeu: qual dentre vós será um homem que, tendo uma ovelha, se num sábado cair numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Os espias não ousaram responder a Jesus em presença da multidão, por temor de que pudesse se envolver em dificuldades. Sabiam que ele dissera a verdade. De preferência a violar suas tradições, deixariam um homem sofrer, ao passo que socorreriam um animal por causa do prejuízo para o possuidor, caso fosse o mesmo negligenciado. Assim, maior era o cuidado que manifestavam por um animal que por um homem, criado à imagem divina. Isso ilustra a operação de todas as religiões falsas. Criam no homem o desejo de se exaltar acima de Deus, mas o resultado é degradá-lo abaixo do animal. Toda religião que combate a soberania de Deus despoja o homem da glória que lhe pertencia na criação e lhe deve ser restituída em Cristo. Toda religião falsa ensina seus adeptos a serem descuidosos para com as necessidades, para com os sofrimentos e direitos humanos. O Evangelho dá alto valor à humanidade como resgate do sangue de Cristo e ensina uma terna solicitude pelas necessidades e pelas misérias do homem. O Senhor diz: farei que um homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Quando Jesus se voltou para os fariseus com a pergunta se era lícito, no dia de sábado, fazer bem ou mal, salvar ou matar, pôs-lhes diante os próprios maus desígnios deles. Estavam lhe dando caça à vida com ódio amargo, ao passo que ele salvava a vida e trazia felicidade às multidões. Seria melhor matar no sábado, como estavam planejando, do que curar o aflito, como fizera ele? Seria mais justo ter um homicídio no coração durante o santo dia de Deus que amor para com todos os homens, amor que se exprime em atos de misericórdia? Na cura da mão mirrada,
Jesus condenou o costume dos judeus e colocou o quarto mandamento no lugar que Deus lhe destinara. É lícito fazer bem nos sábados, declarou ele, pondo à margem as absurdas restrições dos judeus. Cristo honrou o sábado, ao passo que os que dele se queixavam estavam desonrando o santo dia de Deus. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, disse Jesus. As instituições estabelecidas por Deus são para benefício da humanidade. A lei dos 10 mandamentos, da qual o sábado é uma parte, Deus deu a seu povo como uma bênção. O Senhor nos ordenou, disse Moisés, que fizéssemos todos esses estatutos para temer ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida. E por intermédio do salmista, foi dada a Israel a mensagem: servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. E o Senhor declara acerca de todos quantos guardarem o sábado, não o profanando: os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Assim, o Filho do Homem, até do sábado é Senhor. Essas palavras acham-se repletas de instrução e conforto. Por haver o sábado sido feito para o homem, é o dia do Senhor. Pertence a Cristo. Também lhes dei os meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Portanto, o sábado é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos, e é dado a todos quantos Cristo santifica. E o Senhor diz: se desviares o teu pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, e santo dia do Senhor, digno de honra, então te deleitarás do Senhor. A todos quantos recebem o sábado como sinal do poder criador e redentor de Cristo, ele será um deleite. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As coisas de Deus são sagradas, mas as coisas de Deus não devem nos separar dele. As coisas de Deus não servem como preceito para alimentarmos o egoísmo, a dureza de coração, nos colocando distantes do nosso Criador. Muitas vezes, a religião tem sido usada como pretexto, como cortina, por detrás da qual as pessoas se escondem, justificando os desígnios maus do seu coração. Usam a religião para justificarem a falta de amor, a falta de cuidado, a falta de misericórdia, a falta de compaixão para com as pessoas. Muitas vezes a doutrina é colocada acima das pessoas. O zelo pelas coisas de Deus é considerado como mais santo do que a consideração pelo bem-estar e pela salvação de vidas pelas quais Jesus morreu. Mas não nos esqueçamos que Deus é amor. E a essência da relação com Deus é a prática desse mesmo amor que se personifica na pessoa do próprio Jesus. Não existe religião verdadeira sem amor no coração. Por isso, na palavra de Deus, nos é dito que a verdadeira religião
e atender as viúvas, os órfãos, os necessitados, aqueles que precisam em suas necessidades. Se nós negligenciarmos a carência humana, colocando o nosso respeito para com o sagrado em primeiro lugar, acima de todas as coisas, nós estamos, na verdade, negando a essência da própria fé. Essa questão vem à tona quando Jesus foi confrontado com o dilema entre fazer o bem e guardar os mandamentos da lei de Deus. As circunstâncias foram colocadas como se houvesse contradição entre uma coisa e outra. Como que se de um lado estivesse a escolha de fazer o bem e de outro lado a escolha de guardar os mandamentos de Deus. Mas esse dilema é falso. Na verdade, ele não existe. Fazer o bem é a essência dos mandamentos de Deus. Porque a lei foi dada exatamente para trazer felicidade, paz e bênção para as criaturas humanas. Não existe oposição entre lei e amor. Os judeus haviam cercado o sábado com uma série de regras e restrições que impediam que o bem fosse realizado no dia do sábado. Curar no sábado era considerado pecado. Mas, ao mesmo tempo, se o animal estava em perigo, houvesse caído numa vala, então estavam justificados para salvar o animal. Mas se era um homem que estivesse sofrendo, então diziam para ele: continua no teu sofrimento até passar o sábado. Depois que passar o sábado, eu te socorro. E olha, não reclama não, porque eu estou fazendo isso em respeito à lei de Deus. Mas que respeito a Deus, que respeito à sua lei, se o amor, que é a base da lei, era deixado de lado? Jesus veio para expor essa hipocrisia toda e mostrar que era correto fazer o bem nos sábados. Aliás, para fazer o bem foi que o próprio Senhor descansou no dia do sábado. E ele ordena que os seus seguidores lhe sigam o exemplo. Os judeus cuidavam da ovelha, salvavam a ovelha, porque a ovelha representava lucro. Mas desdenhavam do seu próximo, porque o próximo não significava nada para ele. Como Satanás desvirtua a escala de valores no coração dos homens. Jesus demonstrou de maneira bem clara que não existe guarda de um mandamento se não houver amor. Você pode, exteriormente, demonstrar obediência a todos os 10 mandamentos do Decálogo, mas se você os guardar sem amor, então a sua prática toda será vazia, como o som de um sino que tine sem sentido, sem razão, sem significado algum. A essência dos mandamentos é o amor. Exercer o amor e a misericórdia é, acima de tudo, imitar o próprio Jesus. O que é mais importante? Manter a aparência de santidade, de religiosidade, manter a aparência de preocupação com as coisas de Deus, ou viver a presença de Deus no coração. Muito da religião hoje é demonstração exterior de religiosidade, estando Deus ausente da vida das pessoas. Se Deus não estiver presente na sua vida, se Deus não for percebido por seus atos, se Deus não for demonstrado em essência na sua pessoa,
vã é toda a sua prática religiosa. Não tente demonstrar para as pessoas que você é santo, que você é justo, que você está preocupado em fazer o correto, se Deus não se revela através da sua pessoa. Tentar fazer o bem sem a presença de Jesus no coração é pecado. Porque é vaidade, é presunção, é mentira, é egoísmo. Tentar viver religiosidade sem que a pessoa de Cristo seja a essência do nosso caráter, do nosso sentir, do nosso agir, do nosso viver, é enganar o mundo. É mostrar para o mundo uma imagem falsa. Religião só tem sentido quando é o extravasar de uma vida que está transbordando de Jesus. Portanto, a nossa preocupação não deve estar em guardar literalmente os preceitos da lei em primeiro lugar. É claro que este objetivo é o resultado final, mas antes de mais nada, a nossa busca deve ser estarmos tão cheios de Jesus, está vazando tanto a sua presença, a sua essência em nós, que o resultado seja um comportamento de lealdade, fidelidade, obediência aos mandamentos de Deus e um testemunho positivo para o mundo. O mundo hoje olha para as igrejas e as chama de hipócritas, porque elas pregam o que não vivem, ensinam o que não experimentam, falam daquilo que não podem testemunhar, tentam demonstrar religiosidade e fé, mas não estão impregnadas da presença de Jesus, da essência de Jesus. Jesus, cuja essência é amor, não transborda do seu coração e, como resultado, o seu estilo de vida é mentiroso. Os judeus achavam que estavam guardando o sábado, mas sem Deus no coração, estavam apenas mentindo para o mundo, pensando que estavam enganando a Deus e enganando a si próprios. Jesus não veio anular o mandamento do sábado, mas ele veio para nos dizer que a preocupação cega em guardar a lei, sem antes ter a vida cheia, plena da presença de Jesus, é em vão, é enganosa, não vai levar ninguém para o céu. O que estou dizendo nesta manhã é que não vale nada a tentativa de demonstrar para as outras pessoas que nós somos santos, retos, justos, fiéis, que guardamos a letra da lei, quando Jesus não vive em nosso coração, quando Jesus não transparece através de nossos atos, quando Jesus não se demonstra através de nossas prioridades, quando Jesus não é visto através de nossa vida. A expressão da fidelidade a Deus na guarda da sua lei é vista acima de tudo quando Jesus transparece em cada ação, em cada decisão, em cada palavra, em cada gesto, em cada escolha, em cada prioridade que elegemos. Jesus, Reino Supremo do seu coração. Jesus é a expressão máxima da sua obediência
O amor de Jesus transparece através da sua vida ao você obedecer os mandamentos do Decálogo, ao guardar a lei de Deus. Ou a guarda da lei de Deus é apenas mecânica? Uma expressão exterior de algo que deveria existir, mas que está ausente do coração. Que hoje reafirmemos a nossa disposição de fazer de Jesus o centro da nossa expressão de fé. Que nós nos revistamos de Cristo de tal maneira que Jesus transborde por todos os nossos poros. Que Jesus seja a essência da nossa religiosidade, a expressão da nossa fé. Que Jesus seja a demonstração visível da nossa obediência à palavra de Deus e aos mandamentos do Senhor. Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.